Salve, salve, meus queridos, professor Zani na área, mais uma vez com vocês, hoje aqui para fazer mais um estudo sobre radioatividade. Nós já estudamos o histórico e os conceitos iniciais, o que é radioatividade, também já estudamos as leis radioativas e hoje nós vamos estudar alguns fenômenos radioativos. Eu selecionei aqui no slide 2 deles, mas vou contar também que existem outros fenômenos radioativos, brevemente eu comento, beleza? Bora lá então. Bom, primeiro nós chamamos de forma geral assim, um fenômeno nuclear de transmutação nuclear. Transmutação foi um termo que Rutherford especificamente cunhou, ele criou, quando ele promoveu a primeira transformação no núcleo de um átomo. Então é quase uma alusão aos sonhos dos alquimistas, que era de transformar, eles usavam o termo transmutação para falar da transformação, por exemplo, de metais menos nobres em metais mais nobres, como o ouro, por exemplo, né? Bom, então de forma geral são reações nucleares e essas reações nucleares normalmente acontecem porque você choca um núcleo de um átomo radioativo ou com outro, ou alguma coisa com esse núcleo, e eis aqui a primeira transmutação nuclear promovida por Rutherford. Ele pegou o nitrogênio, bombardeou com partícula alfa. Normalmente nessas transmutações nós usamos radiação alfa, usamos prótons ou nêutrons, mas como eu disse, eu posso colidir um núcleo também com outro. Na fusão nuclear você vai ter uma transmutação do núcleo, a partir da colisão entre dois outros núcleos, tá certo? Então, neste caso, ele incidiu radiação alfa no nitrogênio, aí o nitrogênio se converteu em oxigênio, então foi fácil ele perceber, fácil entre aspas, mas foi fácil ele perceber que ele tinha um outro elemento, porque as características do oxigênio são completamente diferentes do hidrogênio, mais um próton que foi produzido ali, tá certo? Então, de forma geral, o que é uma transmutação nuclear? Uma transformação no núcleo do átomo. Isso vai mudar o elemento, certamente. Normalmente, a gente faz isso bombardeando esse núcleo com partículas menores, como prótons e nêutrons, ou com uma radiação alfa, que é uma partícula relativamente grande nesse estudo nosso radioativo, tá certo? Outra transmutação bem importante está aqui, é a famosa fissão nuclear, ok? O nome também é sugestivo, fissão, lembra quebra, é a quebra de nuclídeos, de núcleos radioativos, a gente chama de nuclídeo, esses núcleos radioativos, radionuclídeos, grandes em nuclídeos ou radionuclídeos menores, com grande quantidade de energia liberada. Essa energia aqui é o grande desejo da humanidade. Vivemos uma crise energética desde que estamos aqui neste planeta, tá certo? Tá aqui, eis uma famosa e importante fissão nuclear. Pegue o urânio 235, há muito pouco urânio 235 no nosso planeta, um percentual muito pequeno, a maior parte, mais de 99% do urânio que existe no planeta é um urânio 238, e eu estou usando aqui o urânio 235. Se você quiser o urânio 235, que eu já vou explicar porque ele é legal, você tem que promover um processo de aumentar o seu percentual. Mas como não tem como fazê-lo, então nós diminuímos o percentual do urânio 238. Essa redução do percentual de uma amostra do urânio 238 e, por consequência, o aumento da porcentagem do urânio 235 é chamado de enriquecimento do urânio. Okay? Então, enriquecer o urânio é você pegar uma amostra que tem mais de 99% de urânio 238, diminuir essa quantidade e, consequentemente, aumentar a proporção desse isótopo 235. 5%, 10%, 20%, acima de 20%, nós já conseguimos fazer coisas extremamente perigosas, como armas nucleares. Se você tem tecnologia para isso, você pode fazer isso. Até 20% a gente usa em reatores nucleares para produção de energia elétrica. Eu vou contar um pouquinho como funcionam esses reatores, tá certo? Então, peguei o urânio 235, já explico por que ele é legal para fazer isso aqui, incide nele um nêutron, então, pá, atacamos esse núcleo com um nêutron, damos uma porrada no núcleo com um nêutron, e olha só que nós temos a formação de dois núcleos menores. Neste caso, especificamente, você não precisa memorizar quais são os nuclídeos formados, nós temos o bário 140 aqui e o criptônio 93, tá certo? Esses nuclídeos aqui, apesar de serem menores, ter um número atômico menor do que o 82, que a gente discutiu lá na primeira aulinha, ainda são radioativos porque possuem muito nêutrons e ainda continuam emitindo radiação, especialmente a beta. Por isso, mesmo o urânio sendo radioativo e formando núcleos menores, ainda continua a radiação. E isso vai nos levar à próxima aula, que eu vou gravar para vocês, que é uma aulinha sobre a cinética radioativa. Porque por quanto tempo esses caras vão continuar emitindo radiação? Quanto tempo é possível habitar uma região em que teve um desastre, como Chernobyl, que tinha elementos radioativos, como plutônio, que promoveu essa fissão nuclear? Bom, mas olha só, quando ocorre essa fissão, eventualmente,
E no caso do urânio 235, sempre, por isso que ele é xodozinho, tá certo, desses estudos nucleares, há a formação de nêutrons. No caso aqui específico, o urânio 235 ele vai gerar a formação de 3 nêutrons. E isso é uma coisa sensacional. Por que é uma coisa sensacional? Porque você precisou acertar um nêutron no núcleo para ele se quebrar e liberar essa grande quantidade de energia, entendeu? Aquela equaçãozinha de Einstein, EmC² vai contar um pouquinho sobre essa matéria que se converteu em energia. A razão da velocidade com o produto da velocidade da luz ao quadrado. É uma grande quantidade de energia, tá certo? É milhões de vezes maior do que a mesma quantidade, né, em explosão, por exemplo, de TNT. Bom, então, qual é o charme? O urânio 235 deu uma porrada com o nêutron, ele quebra núcleos menores, produz a grande quantidade de energia, mais 3 nêutrons. Agora, esses 3 nêutrons acelerados desse núcleo podem acertar com autonomia, sem eu precisar ficar atirando em cada núcleo, podem acertar outros 3 núcleos de urânio. E esses 3 núcleos de urânio que sofrerem fissão e que vão liberar essa grande quantidade de energia 3 vezes, vão produzir mais 3 nêutrons cada um. Tá entendendo? Não? Vou desenhar para você ver. Esse processo chama-se reação em cadeia. Então pega um núcleo, acerta com o nêutron, ele quebra em 2 menores, produz 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons agora podem acertar cada um núcleo de urânio, com autonomia, sem eu precisar dar esse primeiro tiro. Quebrou em núcleos menores, cada um liberou 3 nêutrons, percebe que isso está crescendo exponencialmente. Não só o número de nêutrons está crescendo exponencialmente, como a energia liberada em cada uma dessas fissões também. Então, além de ser uma grande quantidade de energia, ela é liberada numa fração muito pequena de tempo. Isso vai produzir um deslocamento de ar muito grande, uma quantidade de energia na forma de calor muito grande. Sem falar que nós estamos ainda produzindo uma infinidade de núcleos ainda radioativos. Essa reação é a famosa reação em cadeia, tem uma utilidade muito grande, especialmente em usinas nucleares para a produção de energia nuclear. No Brasil representa menos de 3%, mas na França mais de 70%, né, da energia elétrica produzida, né, a partir desse processo. E também nas bombas atômicas ou nas bombas nucleares, tá certo? Como que eu faço para parar isso? Né? Você pode perguntar, como que eu faço para parar isso? Começou, não para? Ok. Qual o segredo? Capturar esses nêutronzinhos aqui. Então existem substâncias que absorvem nêutrons, como por exemplo grafite, cádmio, a gente chama de barras moderadoras. Então começou aqui, você põe um grafite aqui, o grafite absorve esses nêutrons, a reação para. Essa é a diferença entre uma bomba nuclear e uma usina nuclear. Então a bomba nuclear não captura esses nêutrons, a reação acontece em cadeia, bum, explode. Numa usina nuclear você fica colocando uma barrinha aqui de grafite, né, que pode ser o grafite, no caso de Chernobyl, uma das evidências de que ocorreu a explosão foram que eles encontraram grafite, né, fora da usina, quer dizer, o núcleo explodiu e juntamente as barrinhas de grafite, tá certo? Tem uma série muito legal, Chernobyl, conta um pouquinho sobre isso, fica a sugestão aí, tá certo? Bom, então vamos lá ver algumas aplicações da fissão nuclear. Bom, primeiro está aqui a bomba, essa é a fotinha real da Little Boy. Né? Nós, quando eu digo, né, de forma geral, os humanos, né, usaram 2 bombas dessa em guerra, a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki. Essa é a Little Boy, foi usada em Hiroshima. Essa bomba aqui, ela tem dentro, se nós pudéssemos olhar dentro dela, ela tem 2 quantidades separadinhas de urânio enriquecido. Né? Por que separadinha? Porque separadas elas não possuem efetividade, tem que ter uma quantidade mínima, atenção, uma quantidade mínima para ter essa explosão, a gente chama isso de massa crítica. O que é massa crítica? É a quantidade mínima de um elemento radioativo que é necessário para promover a reação em cadeia. Então a gente deixa separadinho. Separadinho elas não podem produzir energia, mas não como uma explosão que a gente conhece bem, né? Eu já ouviu falar. Então a gente deixa separadinho, coloca um explosivo comum aqui atrás, e aí quando o explosivo então explode, essa massa se encontra essa aqui. Encontrou essas 2 massas? Massa crítica junto? Explosão. A quantidade de energia, olha só, para efeito de comparação, equivale a 10 milhões de vezes maior do que TNT. Se eu pegar 1 quilo de elemento radioativo, né, você vai ter lá 10 milhões de quilos de TNT explodindo como equivalência. Se eu não me engano, essa Little Boy tinha 23 quilotons, né, seria 23 mil toneladas de TNT explodindo a equivalência dela, tá certo? Nós já produzimos bombas com megatons, ou seja, milhões de toneladas explodindo, tá certo? A Fat Man, que era a outra bomba que foi usada em Nagasaki, era até mais poderosa, mas parece-me que houve um erro no alvo lá, por causa do clima, e não foi tão efetiva, né, do ponto de vista devastador de destruição de mortes que Hiroshima teve, né?
estima-se ali mais de 20 mil pessoas mortas imediatamente e mais de 200 mil a longo prazo. Você tem 3 probleminhas. Primeiro, deslocamento de ar. Então você tem ventos de mais de 400 km por hora a hora que ocorre essa explosão. Então não fica nada em pé. Segundo, calor. No epicentro pode chegar a 10 milhões de graus Celsius. Então vai ser vaporizado, matéria orgânica. E também você tem depois, por consequência, aqueles elementos radioativos que vão se dissipar, disseminar lá num raio de 20, 25, 30 km, depende da quantidade de material radioativo e do poder desta bomba. E isso vai permanecer durante muito tempo. E aí, como eu disse, a gente vai estudar na próxima aula essa cinética radioativa, tá certo? Outra aplicação são as usinas nucleares. Elas aproveitam essa energia na forma de calor para gerar energia elétrica. Por isso que elas são chamadas de termonucleares. Elas produzem calor, esse calor aquece água normalmente, essa água vira vapor, esse vapor gira um gerador, gera-se energia elétrica, tá certo? Não tem contato com essa água que eu digo que vira vapor com os elementos radioativos. Eu esquematizei aqui de forma geral uma ideia. Você tem um reator, tem as barrinhas moderadoras aqui que vão absorver nêutron. Solta. Então você fica fazendo isso. Você desce as barrinhas, absorve nêutron. Ergue a barrinha, começa a reação em cadeia, produz energia, energia, energia. Baixa a barrinha, absorve nêutron. Você vai controlando. A diferença entre uma bomba e uma usina é que na usina você controla os nêutrons do processo de reação em cadeia, beleza? Então o reator aquece, produz calor, e a gente fica controlando isso. O calor aquece água líquida, que vira vapor. Esse vaporzinho, ele gera uma turbina, a turbina gera corrente elétrica, tá bom? É importante lembrar, isso aqui é um circuito primário, ele não tem contato, esse circuito primário aqui, ele não tem contato com um circuito secundário. Então você tem uma tubulação de água líquida que passa encostada no reator, mas não entra em contato com o reator, tá certo? Dentro desse reator, normalmente tem alguns com pressão, tem água sob pressão, que a mais de 600 graus ainda a água fica líquida por causa da pressão. Então é esse reator que troca calor com uma tubulação de água e essa água de circuito secundário, que não entra em contato, que você vê condensando depois num vaporzinho aqui, nessa chaminés enorme, clássica e típica de usinas nucleares. Beleza? Certo? Vamos para o próximo fenômeno, a fusão nuclear. Fusão nuclear é basicamente o contrário da fissão nuclear. Enquanto a fissão você pega um núcleo grande e quebra, a fusão nuclear você pega núcleos pequenos e gruda. Então é a junção, é a união efetiva de dois ou mais nuclídeos, núcleos pequenininhos, núcleos menores, em núcleos maiores com liberação de energia. Pouca energia? Não, muito mais energia do que propriamente a fissão, de 10 a 100 vezes, dependendo dos nuclídeos que você está usando, tá certo? Uma clássica dessas fusões nucleares é a fusão de hidrogênio. Pega um isótopo, existem várias possibilidades, tá certo? Assim como eu posso fazer a fissão não só do urânio, do plutônio, outros elementos radioativos, núcleos grandes, eu posso grudar vários núcleozinhos. Por exemplo, no Sol, você tem a fusão de hidrogênio, mas também tem a fusão de hélio, tem a fusão. O Sol é uma bomba de fusão, ou seja, as estrelas, né, como que eu posso dizer, são as geradoras de todos os elementos a partir da fusão. Então todos os elementos do universo foram fundidos, ali quase todos, né, obviamente, mas foram fundidos, foram fusionados em uma estrela, tá certo? Bom, então pega ali o deutério, um isótopo de hidrogênio, que tem um próton e um nêutron, e aí choca ele com um trítio, que tem 2 nêutrons e um prótonzinho, esse é o trítio, mas poderia usar o prótio, que tem um próton só e nenhum nêutron, e aí ocorre a fusão. O problema é que para fazer isso você precisa de uma grande quantidade de energia, nós estamos falando de milhões de graus Celsius para, por exemplo, conseguir fazer essa fusão. Então, pode ser inviável num primeiro momento. Então, quando a gente fala assim, se isso produz mais energia, olha o produto da reação de fissão, é hélio, um gás nobre. Enquanto o produto da fissão eram ainda elementos radioativos, o produto da fissão, o lixo radioativo aqui, é gás nobre. Produz energia, nêutron. Esse nêutron pode ser perigoso, por exemplo, o que está acontecendo no Sol, né? Acontece lá nas estrelas, no Sol. O Sol está fusionando hidrogênio e produz nêutron. Esse nêutron aqui, ele vem até a Terra. Quando ele chega na atmosfera, ele acerta alguns átomos e faz transmutação. Um clássico e uma interessante aplicação desses nêutrons, né, que oriundos da radiação do Sol chegam e promovem um efeito interessante aqui, é a conversão do nitrogênio em carbono 14. Então esses nêutrons acertam nitrogênio, nitrogênio se transforma em carbono 14. Esse carbono 14 é incorporado através do CO2 nas plantas,
Os animais comem as plantas e todos nós temos carbono radioativo no corpo, num percentual. Então, na próxima aula sobre cinética, eu vou falar um pouquinho sobre esse carbono 14, esse carbono radioativo que serve, né, especificamente para fazer datações de fósseis. É muito interessante também, um xodozinho queridinho de vestibulares e do Enem, tá certo? Então, lá, houve a fusão, produziu grande quantidade de energia, como eu disse, 10 a 100 vezes mais do que na fissão, produz gás nobre, nêutronzinho, é perigoso, se aqui trítio, mais nêutron aqui, a gente chama de bomba de nêutron, esses nêutrons são extremamente perigosos, nocivos aqui na baixa atmosfera, que vai matar qualquer estrutura viva, né, por transmutação, e isso é muito perigoso, tá? E outra aplicação disso aqui são nos reatores nucleares, mas desta vez nos reatores de fusão a frio. Então, é verdade que a gente precisa de grande quantidade de energia para promover essa fusão, mas nós aprendemos a fazer essa fusão a frio. A frio por quê? Porque a gente não precisa aquecer a 10 milhões de graus Celsius, por exemplo, fazer a fusão. Como que a gente faz isso aí? Nós usamos campo magnético. Isso aqui é a interna de um reator chamado tokamak, que já produz em alguns lugares, alguns países, não de forma eficiente, né, também, não de forma vantajosa economicamente, mas já produz fusão sem aquela quantidade de calor, usando, né, normalmente um gás nobre como o hélio, numa temperatura muito próxima de zero absoluto. Grandes campos magnéticos conseguem esmagar esses núcleos e gerar fusão e também, portanto, obter essa grande quantidade de energia. Vale lembrar também outras inúmeras aplicações da radioatividade, né, como, por exemplo, no tratamento de tumores, né, por exemplo, desinfecção de alimentos, emissões de raios gamas em alimentos, para que tenha uma validade muito maior. Existem inúmeros processos na agricultura que nós utilizamos a radiação. Eu escolhi duas das mais importantes, que é a fissão e a fusão nuclear, que sempre estão presentes nos vestibulares. Tá? Nós já fizemos também bombas de hidrogênio, elas não são chamadas de bomba atômica ou bomba nuclear, elas são chamadas de bombas de hidrogênio, mas a gente nunca usou ela em nenhuma guerra, são muito mais poderosas. E o problema de fazer uma bomba de fusão é que para dar início à explosão você precisa de uma grande quantidade de energia, que normalmente se consegue com a fissão. Então, ela ainda continua daí tendo também elementos radioativos após sua explosão, tá certo? Queridos, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.